Olá, eu sou professora auxiliadora do Centro de Estudos de Geonox e nós vamos começar nossa aula de Química. Vamos aqui, nono ano, processo de separação de misturas, livro 1, capítulo 3. O processo de separação de misturas também é chamado de análise imediata. Análise imediata é o conjunto de técnicas que possibilita separar os diversos componentes de uma mistura e inclui processos mecânicos, físicos e químicos. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, na página 57. Na página 57 do livro de vocês, tá? Os processos mecânicos são aqueles utilizados para separar os componentes de misturas heterogêneas que não necessitam passar por mudanças físicas, por exemplo, mudanças de fase de agregação. Então, vamos começar. Eu coloquei a sequência da apresentação, a mesma sequência que aparece no livro de vocês, tá? Então, processos mecânicos para separação de misturas entre sólidos. Primeiro processo, catação. Muito simples, vai comer MM ou jujuba, que é só MM vermelho. Então, você vai catar com a sua mão mesmo, né? Então, é isso que é a catação, é separar. Aqui a dona de casa está catando os feijões, né? Separando, se tiver alguma pedrinha, eventualmente aí, ou mesmo feijão de má qualidade. A segunda imagem, numa esteira, passando o lixo, fazendo a coleta seletiva, está fazendo a catação de algum dos objetos, né? Não sei ali qual que é o objeto que elas estão escolhendo. Aqui, novamente, a cozinheira catando feijão, separando os grãos de má qualidade. A segunda técnica, ventilação. Na ventilação, é um fluxo de ar que separa o material mais denso de um menos denso. Na primeira imagem, uma agricultora lança para o ar, né, grãos de café, e aí os grãos de café ficam retidos na peneira e as folhinhas vão ser lançadas ao ar. Aqui a agricultora também lança para cima mistura de arroz e palha de arroz. Ela deixa então que essa corrente de ar, né, separe a palha de arroz. Ela até sopra também, né, e essa palha de arroz vai cair no chão e o arroz volta para a peneira. Então essa ventilação, essa corrente de ar que vai separar arroz de palha de arroz. Mistura entre esses dois sólidos, arroz e palha de arroz. Terceira técnica, levigação. Na levigação, o que vai separar esses dois sólidos é uma corrente de água. Ela arrasta o sólido de menor densidade. A levigação é utilizada na separação de ouro e areias auríferas. Botou um A aqui, né? É areias auríferas. Então, a levigação separa o ouro das areias auríferas. Então, aqui a gente tem um garimpeiro, né, rodando a bateia, né? Ele vai rodando a bateia e a água vai arrastando a areia e vai empurrando o ouro para o fundo da bateia. Ele faz esse movimento circular várias vezes. No final do processo, ele tem então o ouro no fundo da bateia. Ele puxa a areia, as pedrinhas para cima, né, da bateia. Lá no fundo da bateia ele tem ouro. Outra imagem, então, do garimpeiro com a bateia. Tá? Ele faz movimentos circulares e a água, então, vai arrastando a areia e vai deixando o ouro que tem mais densidade no fundo da bateia. Separação magnética, também chamada de imantação. É o uso, então, de um ímã ou um eletroímã, que por atração magnética separa, então, os componentes da mistura entre dois sólidos. Na primeira imagem, nós temos, então, preguinhos, né, que estão misturados ao sal. O ímã, então, vai arrastar os preguinhos, vai separar do sal. Na segunda imagem, o ímã atrai a limalha de ferro que está misturada em enxofre. Então, a limalha de ferro misturada com enxofre, o ímã atrai a limalha de ferro e separa, então, do enxofre. Na terceira imagem, nós temos um eletroímã gigante aí, né? Que vai separar a sucata
no lixo, né? No aterro sanitário. E no lixo, o lixo vai passando numa esteira, né? E aí ele vai separar essa sucata, né? Então, o lixo passa por uma esteira submetida à ação de um ímã responsável por atrair materiais magnéticos, separando-os dos demais. Então, aqui um eletroímã, um ímã bem grande, não um ímã gigante, separando essa sucata dos demais materiais do lixo. Próxima técnica, peneiração ou tamização. A peneiração, ela é muito comum, né, no nosso dia a dia. Então, nós vemos aqui um pedreiro usando a tamização. Por que ele está passando essa areia na peneira? Se ele vai fazer um reboco, um acabamento, não pode ter pedrinhas, né? Não pode ter nenhum outro tipo de material. Às vezes, junto com a areia, vem tampinha de garrafa, ou mesmo pedras. Ele, então, vai passar a areia nessa peneira para ficar a areia mais fina para ele fazer esse acabamento. Ah, então, é muito comum o pedreiro fazer esse tipo de peneiração. É chamado também de tamização porque as peneiras são chamadas de tames. As pedras, então, ficam retidas nas peneiras, né? As pedras ou qualquer partícula de impureza. E a areia mais fina vai passar, então, pelos orifícios da peneira. Aqui é a imagem. E no nosso cotidiano? Ó, vamos fazer uma tapioquinha. Precisa, então, da peneira para fazer a tapioquinha, né? Então, nós usamos bastante a peneira. E no laboratório? No laboratório, as peneiras, elas são um pouco diferentes, né? Então, nós temos aqui um equipamento, né, para facilitar a vida do técnico. Cada peneira aqui tem orifícios com tamanhos diferentes. As peneiras são encaixadas aqui, elas são presas nesse suporte. E aí, é ligado aqui um equipamento de vibração. Então, o técnico não precisa ficar vibrando essa peneira, né? Então, você coloca a amostra aqui na parte de cima da peneira, liga esse equipamento para vibrar, e aí você deixa um certo tempo e as peneiras vão ser vibradas, e depois você vai lá, desliga esse equipamento e vai ter recolhido aqui em cada uma das bandejas material com granulometria diferente, dependendo então dos orifícios da peneira, certo? Flotação. Flotação é a adição de um líquido com densidade intermediária entre sólidos diferentes, separando então os dois sólidos. Olha aqui este exemplo. Então você tem areia e serragem dentro do recipiente. Olha, difícil separar areia e serragem, né? Então, com a adição da água, vai ficar bem mais fácil. Por quê? Porque a serragem vai flutuar. Olha uma foto. Dá para ver melhor, ó, a água, a serragem e a areia. Então, a água tem densidade intermediária, separando a serragem da areia. Olha outro exemplo. Isopor e areia. Colocou a água, então, ela tem densidade intermediária, separa, então, o isopor da areia. Óleo e areia. Imagine separar essa mistura óleo e areia. Colocou a água, então, o óleo ficou muito mais fácil de você separar. Pode usar um sifão ou simplesmente entornar esse líquido lentamente. Dissolução fracionada. Bem, só é possível a dissolução fracionada se houver um solvente seletivo. O que é esse solvente seletivo? Ele irá dissolver apenas um dos dois solutos. Então, você tem dois solutos que você deseja separar, e esse solvente ele só pode dissolver um dos dois. Então, a adição de um solvente seletivo fará com que apenas um dos solutos vá para a fase aquosa. Então, ele só vai dissolver um dos dois solutos. Então, vamos, por exemplo, na mistura sal e areia. Se você adicionar água nessa mistura, somente o sal irá se dissolver na água. A areia não irá se dissolver. Então, eu posso dizer que a água é um solvente seletivo. Por que seletivo? Dissolve apenas um dos dois solutos. Então, misturado com a água, somente o sal,
e a areia vai ficar decantada no fundo do recipiente. Mas os dois ainda estarão juntos aí, nesse recipiente. Você precisa separá-los. Como é que você pode fazer? Entornar o líquido lentamente, a areia vai ficar no fundo do recipiente, utilizar um sifão ou fazer a filtração. Vamos lá para a filtração. Como é que você pode fazer a filtração disso, né? Então, se você colocar esse líquido, essa mistura, no filtro, aí no filtro vai ficar retida a areia e a água com sal vai passar. E aí você separa por evaporação ou por destilação, que depois a gente vai ver o que é essa destilação. Essa imagem é para contar a mesma história. Então, eu tenho aqui água e areia. Água e areia, me desculpa. Sal e areia. Com a adição de água, os dois se dissolveram. A areia fica, então, retida no filtro. Água e sal aqui. A vaporização, só o sal que fica no recipiente. Separação de ferro e enxofre em pó. Bem, eu tenho aqui ferro e enxofre em pó. Preciso da adição de um solvente seletivo. Qual é o solvente seletivo? Sulfeto de carbono. Então, o sulfeto de carbono, ele vai dissolver apenas o enxofre. O ferro, ele não dissolve. Então, ele dissolve o enxofre e forma uma solução. O ferro, eu vou passar ele por um filtro, o ferro vai ficar retido no papel de filtro. Já separei um deles. Ora, mas o enxofre está dissolvido no sulfeto de carbono. Como é que eu faço para separar os dois agora? Vaporização novamente. E aí eu tenho o sulfeto de carbono evaporando e o enxofre vai ficar sozinho no recipiente. Ok? Então, a dissolução fracionada, ela só é possível se apenas um dos dois solutos forem solúveis. E aí, depois, esse solvente será evaporado. Processo mecânico de separação de misturas entre sólido e líquido. Decantação. Decantação, a fase mais densa, ou esse sólido, né, após certo tempo, tende a se depositar no fundo do recipiente. Então, vamos aqui para um exemplo. Eu tenho uma água barrenta. Então, o barro é a fase sólida e a água é a fase líquida. Depois de um certo tempo, o que vai acontecer? O barro vai para o fundo do recipiente. Ora, decantou, os dois estão em duas fases, mas eu preciso tirar um dos dois. Como é que eu faço para separar esses dois? Eu posso simplesmente entornar lentamente o líquido, ok? Ou usar um sifão, ou fazer a filtração. O de separação não dá para usar nesse caso, porque um deles é sólido, tá? Então, entornar o líquido lentamente, ou utilizar o sifão. Vou fazer a filtração, né? Filtração simples, o filtro vai reter a parte sólida. Filtração. Essa técnica de filtração é muito comum nas nossas casas, né? Então, o papel de filtro, ele vai reter as partículas sólidas. Mas preste atenção, que partículas sólidas ele vai reter? As partículas que forem maiores que os poros do papel. Então, se a dona de casa, ela costuma preparar café e colocar junto com o pó açúcar, o açúcar não vai ficar retido no coador. Por que não? Porque o açúcar se dissolve na água e essas partículas são menores do que os orifícios do coador. Então, o açúcar ele vai passar pelo coador de papel, tá? Então, o açúcar não vai ficar retido, só as partículas do pó de café, ok? Bem, quando fazemos café, nós estamos fazendo também aqui uma extração. Então, essa extração a quente. A água quente, ela faz uma extração das substâncias que dão o aroma e o sabor do café. Isso não tem nada a ver com métodos de separação de misturas, tá? Então, acontece primeiro a extração das substâncias que dão aroma e sabor do café, ou dos componentes do café. E qual é o método de separação de misturas? Nós fazemos a separação do pó do café, né?
daquele pó que vai ficar retido no coador, ou no coador de papel, ou no coador de tecido, tá? Então, quando a gente faz, então, café ou chá, então, vai ser sempre assim. Primeiro a gente faz uma extração, que é um processo químico, a quente, das substâncias que dão aroma e sabor tanto ao café quanto ao chá, e depois a filtração. A filtração é esse processo em que as partículas vão ficar retidas no filtro, ok? Ou filtro de papel ou filtro de tecido. E no laboratório, como é feito isso? Bastante parecido, tá? Olha lá, no laboratório também tem um filtro. Filtro de papel também. Só que esse filtro ele é um pouquinho diferente. Ele é redondo e ele é dobrado para se adaptar nesse funil. Ok? Tem um suporte aqui, um suporte de madeira, vários suportes diferentes. Olha como é essa imagem. Então, aqui é um funil de vidro, vai ser encaixado o papel aqui e vai ser adicionada a mistura aqui e as partículas sólidas vão ficar retidas aqui no papel e o líquido vai passar e vai ser colhido, nesse caso aqui, um becker. Como é dobrado esse papel? Olha que interessante, olha. O papel ele é redondo, ele é dobrado inicialmente ao meio, depois ele é dobrado novamente, né? Fica dobrado então em 4 partes, e é formado um cone, e esse cone é colocado então no funil. E aí, a substância é colocada aqui dentro dessa dobra, tá? Aqui então o equipamento montado de uma maneira diferente, aqui é uma garra, né? Para prender o funil, então esse suporte para prender essa garra, para ele ficar preso aqui, você não precisa ficar segurando. Esse bastão de vidro aqui é para guiar o líquido, para não cair nada fora. As medidas muitas vezes são quantitativas, então não pode cair nada do recipiente. Então essa mistura sólido-líquido é colocada aqui dentro, o sólido vai ficar retido no papel e o líquido vai passar, então vai ser recolhido aqui no becker, tá? Então o líquido separado vai ficar aqui. Aqui é a mistura sólido-líquido, o sólido vai ficar aqui no papel e o líquido vem para cá. Aqui mais uma imagem. Um becker aqui, um Erlenmeyer para recolher. Algumas vezes esse sólido tem partículas muito pequenas, como por exemplo a argila. Então demora muito a filtração. Então é preciso equipamento um pouquinho diferente, né? Nós chamamos de filtração sob pressão reduzida ou filtração a vácuo. Essa filtração ela vai ser um pouquinho acelerada, né? Então a gente vai provocar um vácuo aqui dentro para poder acelerar um pouco essa filtração. Esse funil é chamado de funil de Buchner, e esse sólido vai ficar retido aqui. Esse funil, a próxima imagem vai mostrar um detalhe dele, olha, ele é um pouquinho diferente, ele é de porcelana, ele tem esses furinhos aqui, e o papel, ele é um círculo, tá vendo? Ele é colocado e adaptado aqui. Aqui é uma rolha de borracha para vedar completamente essa passagem para permitir esse vácuo, tá? A sucção do ar é feita por aqui. E vai ter um vácuo aqui que vai forçar um pouquinho essa filtração, tá? Porque às vezes se for demorar horas para fazer essa filtração normalmente, tá? Então, com a aceleração, com esse vácuo, vai acelerar um pouquinho. A centrifugação. A centrifugação, né, é feita com a utilização de aparelhos centrífugas, que na verdade é uma aceleração também da decantação. Então, a gente vê aqui amostras tubos de ensaio com sangue, e se fosse esperar essa decantação acontecer, demoraria horas. Então, a centrifugação, esse aparelho vai rodar essa amostra, vai acelerar essa decantação, tá? Nós podemos ver a centrifugação na nossa casa, né? Onde a roupa, né, na nossa máquina de lavar, a roupa também é rodada numa velocidade muito grande e as partículas de água, então, são arremessadas para fora da roupa. A centrifugação, então, é uma aceleração da decantação, é a decantação forçada, acelerada. Aqui é uma ultracentrífuga. Processos mecânicos de separação de misturas entre sólidos e gases. O ar passa e as partículas sólidas ficam retidas no filtro. Esse aqui todo mundo já usou, né?
Então, o ar vai passar e as partículas sólidas de poeira vão ficar retidas no filtro. O filtro é um tecido, né? Parece muito com tecido, pelo menos. Um aspirador de pó. Aproveita para ajudar a mãe, pega o aspirador de pó e vai passar na casa. Aqui, decantação em câmara de poeira. O gás com a poeira passa aqui, essas partículas vão perdendo velocidade, né? E as partículas sólidas vão caindo, vão se depositando, né? E quando o ar sai, aqui no final do processo, já sai um gás limpo. Processos mecânicos de separação de mistura entre líquidos. Aqui sim. Aqui eu tenho 2 líquidos com densidades diferentes, e aí eu aguardo a decantação desses líquidos e eu vou usar um funil de separação, também chamado de funil de Brom. Esses líquidos, eles precisam ser immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis? Que não se misturam. E eles precisam ter densidades diferentes, tá? Aqui uma outra imagem. E aqui o desenho. Então, o líquido mais denso vai ficar na parte inferior, o líquido menos denso na parte superior. Aqui ele tem uma torneirinha. Então, depois da decantação, eu aguardo a decantação, eu abro essa torneirinha, todo esse líquido mais denso escoa, fecho essa torneirinha, troco frasco coletor, coloco outro frasco coletor, então o segundo líquido vai escoar, tá? É um processo bastante rudimentar, bastante eficiente, né? Exceto bem na transição, tem que ser, se você quiser total pureza, você tem que descartar um pouquinho dessa fase, onde pode ter um pouco da mistura dos dois. Se você quiser separar a mistura de água e óleo, excelente, 2 líquidos de densidades diferentes, aguarda um pouco. E aí o que vai acontecer? A água mais densa vai para a parte inferior, o óleo fica sobrenadante, toda a água, abre a torneirinha, toda a água escoa, fecha a torneirinha, troca o frasco, coletor, né, de baixo, depois deixa o óleo descer. Processos mecânicos de separação de misturas entre líquidos e gases. Bem, aí a gente tem uma garrafa de refrigerante. Se você quiser separar esse gás, né, do refrigerante, basta você abrir a garrafa de refrigerante, vai diminuir a pressão e lentamente esse gás vai sair. Se você quiser acelerar a saída desse gás, basta você agitar um pouco essa mistura, né? No livro de vocês, na página 63, tem essa imagem, né? A espuma é causada pela agitação das moléculas do gás carbônico dissolvidas no refrigerante. Se você chegar com o refrigerante quente do supermercado e abrir rapidamente, vai sair bastante refrigerante com gás, né? Junto. Então, vai sair bastante espuma. Vai derramar todo o refrigerante. Obviamente, a gente não vê o gás saindo. Quando a gente vê espuma, é gás com refrigerante, né? O gás sozinho a gente não vê ele saindo, né? Processos físicos de separação de misturas. Os processos físicos de separação de misturas entre sólidos e líquidos. O primeiro processo é vaporização ou evaporação, se você preferir. Após a completa evaporação do solvente, a água, ocorre a obtenção do sal. Fase líquida, ela é desprezada, né? A água evaporou e você tem esse exemplo aqui nas salinas. No Nordeste do Brasil, Rio Grande do Norte, tem várias salinas. Olha, então aqui a água do mar, ela é represada nesses piscinões, e aí a água evapora e o sal vai se depositando. Esse sal depois ele é recolhido, não se preocupe que a pessoa está pisando aí, esse sal ele vai ser depois lavado, depois essa água vai ser evaporada, então é purificado, né? Adicionado iodo, empacotado, para a gente poder consumir. Destilação simples. A destilação é utilizada, então, para separar misturas de sólidos dissolvidos em líquidos e líquidos miscíveis entre si. Bem, a destilação simples, eu tenho aqui um esquema mostrando cada um dos componentes, né, desse equipamento, e aqui eu tenho uma imagem de laboratório. Aqui são alguns suportes, obviamente, para segurar esses equipamentos, né? Aqui você vai ver um tubo de gás que vai alimentar esse bico de Bunsen, essa chama para aquecer, né? Esse balão de destilação.
onde vai ser colocada a solução. A solução vai ser aquecida, que tem uma tampa e um termômetro. Esse vapor ele vai obrigatoriamente sair por aqui. Quando ele chega aqui, ele vai ser resfriado. Então, aqui são duas mudanças de estado físico. A primeira é a ebulição, né? Ou vaporização, a passagem então do estado líquido para o estado de vapor. E depois a condensação dele aqui nesse condensador, tá? Condensador ou refrigerador. Esse condensador, tá vendo que ele é reto aqui, né? Existem vários tipos de condensadores. Deixa eu mostrar o outro. Aqui, ó. Esse condensador é reto, tem o condensador de serpentina e o condensador de bolas. Então aqui, olha, o vapor vai passar e aqui ele vai ser resfriado. O condensador vai passar, me desculpe. O gás vai passar aqui pelo condensador. Quando o vapor estiver passando por aqui pelo condensador, ele vai ser resfriado. Então, ele vai voltar do estado gasoso para o estado líquido. O líquido, então, vai cair aqui, tá? Então, ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Aqui ele condensa, volta para o estado líquido e aí ele acaba gotejando aqui nesse frasco coletor, ok? Por que que ele condensa? Porque isso daqui está resfriado. Como é que isso daqui está resfriado? Então, tem uma torneira bem aqui, ó. Essa torneira, a água vem por aqui, né? Passa por aqui a água, resfria ele e a água por fora, né? Dessa entrada aqui. E aí, a água resfria esse condensador e aí essa água, olha, volta e cai aqui na pia, tá? Então, esse condensador, ele é constantemente resfriado, para que ele sempre fique frio, para que esse vapor esbarre nessa parede fria e se condense, ok? Aqui são as garras para prender esse equipamento. Aqui, novamente, a imagem simplificada, aqui para você ver melhor, tá? Então, nesse exemplo, tem água salgada, evaporou, o termômetro aqui, a água salgada evaporou, só a água passou por aqui, condensou e a água foi recolhida aqui. O sal vai ficar nesse recipiente daqui, tá? Então, aqui vai ficar o sal e aqui vai ficar água pura, ok? Entrada da água para resfriar o condensador, saída da água de refrigeração. Aqui os tipos diferentes de condensadores. Processo físico de separação de misturas entre sólidos. Fusão fracionada. Bem, a fusão fracionada é a separação dos sólidos pelos diferentes pontos de fusão. No livro de vocês tem o exemplo do ouro 18 quilates com vários pontos de fusão diferentes. Eu tenho aqui do estanho, chumbo e ferro, tá? Então, estanho funde a 231 graus, o chumbo a 327, o ferro a 1536. Então, se os três estiverem juntos e essa mistura for aquecida, quem que vai fundir primeiro? Aquele que tiver menor temperatura de fusão, estanho. Em seguida, o chumbo. E por último, só quando atingir 1536 graus, o ferro vai fundir, tá? Lembrando que fusão é passagem do estado sólido para o estado líquido. Processos físicos de separação de misturas entre gases. Bem, aqui é uma mistura de dois gases, gás nitrogênio e gás oxigênio. Esse processo é utilizado para a obtenção desses gases do ar atmosférico, tá? Então, o ar atmosférico, que tem muito mais nitrogênio do que oxigênio, ele passa sobre alta pressão e resfriamento, então, esse ar é liquefeito. Aí ele passa, primeiro, então, por essa liquefação, né? E depois ele passa por uma destilação fracionada. E aí, o nitrogênio, que tem menor temperatura de ebulição, né? A temperatura de ebulição do nitrogênio é menos 196, é a menor temperatura de ebulição aí, ele vai voltar para o estado gasoso, né? Menor temperatura de ebulição, menos 196. Ele volta para o estado gasoso. Então, acontece então aí a destilação fracionada, então o nitrogênio volta para o estado gasoso e ele é separado então do oxigênio, que continua liquefeito, o nitrogênio volta para o estado gasoso e eles são então separados, tá?
A destilação fracionada ela é bem parecida com a destilação simples. A diferença é que tem uma coluna de fracionamento entre o balão e o condensador. Tá? Então, aqui são vários líquidos que tem que ter temperaturas de ebulição bem diferentes uma da outra. Não pode ter temperatura de ebulição muito próxima. Tá? Quanto mais distante for a temperatura de ebulição, mais eficiente vai ser essa destilação fracionada. E essa coluna de fracionamento ela vai favorecer essa temperaturas diferentes, essa eficiência na destilação fracionada, tá? Então, o líquido é colocado aqui com vários líquidos diferentes, nessa mistura. E aí, atingir a primeira temperatura de ebulição, todo o líquido vai ficar fervendo nessa temperatura, vai ser controlado aqui com o termômetro, controla bem essa temperatura, aí fica durante um tempo com essa temperatura, recolhe o primeiro líquido. Terminou a ebulição desse primeiro líquido, tira esse recipiente, aumenta a temperatura, atingiu a temperatura de ebulição do segundo líquido, colhe o segundo líquido. Ok? Terminou a ebulição desse líquido completamente, aumenta a temperatura, vai colher o terceiro líquido. E assim sucessivamente. Ok? Essa é a destilação fracionada. Esse processo de destilação fracionada, ele é utilizado na destilação do petróleo. Tá? São várias temperaturas diferentes, onde são recolhidos compostos diferentes, gases também. Bastante interessante. Bem, gente, por hoje é só. A gente se vê, então, na próxima aula, tá? Eu vou passar para vocês uma lista de exercícios sobre processos de separação de misturas e outra lista também sobre substâncias simples e compostas e sobre alotropia. Vocês vão receber 2 listas de exercícios, são as nossas aulas do mês de abril, tá bom? Eu tive um problema com o meu computador, ele teve que ir para assistência, e em tempos de Covid tudo ficou mais lento, mais difícil, tá? Mas essas aulas vão chegar para vocês. Tchau, tchau.